Vamos lá. Olá, estudantes do 8º ano. Nós, dando sequência ao assunto que nós estamos trabalhando, que é os Estados Unidos e a sua geopolítica, eu vou trazer para nós falarmos, nós abordarmos esse assunto, darmos sequência, uma série de slides que vai abordar sobre a geopolítica dos Estados Unidos. Como é que é essa política para fora? Como é que é essa política na América como um todo e para além da América, inclusive. A gente já falou sobre isso lá quando falamos da ideia do Destino Manifesto, quando falamos da política intervencionista dos Estados Unidos, mostrando através de alguns recortes de filmes, que é o filme Tiros em Columbine. Se a gente tivesse aulas presenciais, muito provavelmente nós teríamos assistido esse filme chamado Tiros em Columbine, porque ele traz muito elemento para a discussão. Como a gente está tendo que encurtar as nossas aulas, e elas têm que ser muito rápidas, a gente não vai assistir esse filme, né? Então, a gente fica prejudicado nesse sentido. E aí vocês viram lá o South Park e a política intervencionista nos Estados Unidos, 2 recortes desse filme especificamente. Hoje nós vamos falar da política, ou melhor, da geopolítica dos Estados Unidos, para além de suas fronteiras, sobre cada um dos elementos colocados. Cada uma das políticas que levaram nomes específicos serão objetos de estudo dessa aula aqui. Então, vamos para isso, a gente vai propor uma série de slides. Por quê? Porque essa série de slides, ela ajuda no sentido de que ela vai ficar gravada para cada um de nós, ela fica ali na aula exposta, e vou deixar também o link dela em anexo dessa aula para facilitar se houver necessidade de consulta. Então, olha lá, o assunto é Estados Unidos, hegemonia e características da doutrina imperialista, a ideia imperialista dos Estados Unidos. Primeiro, é importante a gente dizer que os Estados Unidos é um país de imigrantes. Ele só existe hoje porque vários migrantes ao longo da história vieram para os Estados Unidos. Então, as informações estão colocadas aí, ó. Nenhum outro país recebeu tantos imigrantes quanto os Estados Unidos. Mais de 40 milhões de pessoas chegaram nesse país desde 1800. A expansão demográfica impeliu a expansão territorial numa coisa chamada Marcha para o Oeste. Depois vão perceber que tem, inclusive, um documento específico dos Estados Unidos que dizia como é que essas pessoas iam para o Oeste. Entre 1840 e 1860, cerca de 4 milhões de imigrantes chegaram aos Estados Unidos, vindos principalmente da Irlanda, da Alemanha e da Inglaterra. Os navios que transportavam madeira dos portos de Boston para Liverpool voltavam com os porões cheios de irlandeses para ocuparem os espaços nos Estados Unidos. Né? Então, fica aí os dados em tópicos ali para vocês entenderem. Aqui está o que eu falei do documento. Né? Então, lá na década de 1860, a construção das ferrovias transcontinentais, ou seja, saindo do Oceano Atlântico, chegando no Oceano Pacífico, ela foi a partir da promulgação do Ato de Propriedade Rural, que é essa palavra em inglês aí que eu não vou me arriscar a pronunciar. Mas elas alimentaram um fluxo ainda maior de imigrantes para os Estados Unidos, porque a notícia se espalhou de que havia espaço a ser ocupado aqui na América. E aí estão as 4 grandes ferrovias, né? A Ferrovia do Pacífico Canadense, a Ferrovia do Pacífico nos Estados Unidos, Ferrovia do Pacífico Central, Pacífico Norte, Pacífico Central e Pacífico Sul. Então percebam que era sempre ligando de próximo do Oceano Atlântico até chegar no Oceano Pacífico. Perceba que 2 dessas ferrovias dos Estados Unidos saem da região dos Grandes Lagos. A Ferrovia do Canadá sai da região do Vale do São Lourenço. É um rio que existe ao norte aí dos Estados Unidos que liga com os Grandes Lagos também.
E perceba que a ferrovia do Pacífico Sul, ela sai lá da região do sul dos Estados Unidos e vai no Golfo do México e vai em direção também ao Pacífico. Então, a importância que adquirem essas ferrovias, que lá nos anos de 1800 já estava ligado esse país aí do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico. Nós, ainda hoje, no Brasil, não temos essa ligação de leste a oeste, de norte a sul, garantindo, ou seja, eles têm um processo muito mais adiantado, 200 anos, se nós considerarmos as ferrovias de maneira geral. E esse processo de ocupação do oeste, ele dizia que cada uma das pessoas que conseguisse chegar lá e conseguisse cultivar durante um prazo de 5 anos, ganharia, entre aspas, porque eles compravam, né, 160 acres de terra. Cada acre corresponde a 4.000 metros quadrados, mais ou menos. Então, multiplica 4.000 metros quadrados por 160, você vai ter as dimensões das terras no oeste dos Estados Unidos, que foram ocupadas por essas pessoas que estavam migrando para os Estados Unidos. Aqui nós damos um salto quantitativo em tempo, a gente saiu lá dos anos de 1800, quando estava se ocupando essas regiões, e chegamos aí período da Segunda Guerra Mundial, quando inaugurou um novo fluxo de migração para os Estados Unidos. Aí vieram refugiados políticos, alemães, poloneses, húngaros, tchecos, coreanos, chineses, todos eles vieram para essa região para ocupar esse espaço territorial aí. Então, os Estados Unidos sempre foi um país de processos migratórios. Se antes lá eu disse que eu não entendia nada de inglês, agora complicou ainda mais, né? Mas eu posso explicar isso aqui, vocês vão perceber por que eu posso explicar. Lá em 1780, eles diziam que os católicos eram um problema. Por quê? Porque quando os americanos, os ingleses chegaram na Nova América, eles vieram exatamente fugido de um conflito entre católicos e protestantes na Inglaterra. Então, em 1780, eles diziam que os católicos eram um problema, e tinha que erguer um muro para separar católicos e protestantes. Em 1850, os chineses eram um problema. Em 1920, os judeus eram um problema. E na atual situação, os mexicanos são um problema. Por que eu consigo ler isso aí? É porque eu traduzi antes de chegar nessa exposição. Vocês já vão perceber que eu vou trazer as imagens traduzidas aí para nós. Então, olha lá. E isso resulta numa posição geográfica de ocupação dessas pessoas. Perceba que, na ligação com o México, a grande parte dessa região sul dos Estados Unidos é composta de hispânicos, né? Regiões mais densamente povoadas por hispânicos e menos povoada por hispânico. Já aquela região que está ali próximo da Nova Orleans, na Península da Califórnia, aí na Atlanta, a gente já tem um outro conceito, um outro tipo de ocupação, que são os negros, porque é essa região aí específica que é ocupada pelas fazendas escravocatas que existiam naquele momento da história. Né? Então, aí, ó, tá aí os slides traduzidos, né? Então, olha lá. Os imigrantes papistas, ou seja, católicos, estão destruindo nossa economia com sua fecundidade. Devemos erguer uma parede em todo o país para a exclusão de católicos. E olha lá o que está colocado, gente. Isso era lei. Estava lá no Congresso Nacional deles. Uma parede de bronze é citada por John Jay, o primeiro presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos. O primeiro presidente da Suprema Corte propôs que erguesse uma parede para separar católicos e protestantes. Em 1850, os imigrantes chineses não estão sendo assimilados, eles não estão conseguindo assimilar a cultura, e se deixarmos muitos entrar, eles vão prejudicar a nossa economia. Quem estava falando isso era o presidente dos Estados Unidos. Agora, eu não tenho nada contra os judeus, né? Isso em 1920, mas os judeus estão chegando em grandes números e a economia não vai aguentar.
na atual situação, ou seja, agora, não temos nada contra os mexicanos, mas eles não assimilam nossa cultura. Eles estão arruinando nossa economia. Olha o que propõe: deveríamos erguer uma parede, como existe hoje lá, o muro entre Estados Unidos e México. E aí, só para reforçar essa situação das ocupações desses espaços. Então, para coroar todas essas situações, nós vamos falar das políticas e das doutrinas que os estadunidenses sempre tiveram. Doutrina Monroe, a América para os americanos. O James Monroe foi lá em determinado momento da história, 1823, e disse: olha, ninguém mais vai influenciar, ninguém vai mais agir aqui dentro da América. Quem vai determinar a América serão os americanos. Mas quais americanos? Porque eles se auto-intitulam os americanos. Qualquer outro povo que esteja fora do espaço estadunidense não é americano para eles. E muitos brasileiros, e mesmo no nosso meio, muitos admitem isso também. O que nós temos que entender é que eles não são americanos. Ou melhor, eles também são americanos. Porque antes de serem americanos, eles são estadunidenses. Isso tem que ficar evidente para nós. A expansão continental e oceânica. Então, nós tivemos o Destino Manifesto, que a gente já explorou de forma bastante acentuada, em 1845, que é a saída do Oceano Atlântico até chegar no Oceano Pacífico, e eles se auto-intitulavam escolhidos por Deus, a providência divina tinha escolhido, no meio dos povos, um povo para dominar do Atlântico ao Pacífico, passando por todos os espaços territoriais que tinham ali. E isso resultou nessa ocupação aí. Então, lá, as 13 colônias que formaram os Estados Unidos no litoral pacífico, a Flórida, que foi comprada em 1819 da Espanha. Na sequência, nós temos essa região aí, 1783, cedido pela Inglaterra, na guerra, foi a Guerra da Independência. Depois, aquele espaço territorial aí mais no centro é comprado da França. Mais tarde, em 1846, é cedido aquela região do Oregon pela Inglaterra, porque a Inglaterra ainda dominava aí próximo do Canadá. E em 1848, na guerra contra o México, é tomado do México o Texas, o Novo México, Utah, Nevada e Califórnia. Então percebam que o processo de expansionismo dos Estados Unidos do litoral do Atlântico para o litoral do Pacífico, ele foi resultado de compra, cedência de terras, conquistas a partir da guerra, com a Guerra da Independência, e anexação. Por exemplo, várias regiões do Novo México, do Texas, eles foram simplesmente anexados, E aí, se não, aquele que não gostou tinha que vir questionar. Mais tarde é comprado o Alasca, o Alasca é comprado da Rússia. Curiosamente, depois que se compra o Alasca, é descoberto petróleo no Alasca, na sequência, a ocupação lá das regiões das ilhas, indo em direção à Ásia, Então, aí nós temos as ilhas do Havaí, as várias ilhas que estão colocadas aí, todas elas semeadas, tem datas específicas, as ilhas Samoa, as ilhas Monroe, todas as Aleutas, todas elas são ocupadas pelos Estados Unidos num processo de expansão territorial para além das fronteiras continentais. Então, vai para além do espaço territorial que estava no continente. E o que é que reforça isso? O que é que dá condições para que eles façam isso? Esse conjunto de políticas. O primeiro foi o Corolário Roosevelt, que acontece em 1904. Ela dá estrutura para a doutrina Monroe, de 1823, e ela estabelece como é que vai fazer isso, como é que se propõe a ocupação das terras próximas aí, Então, com esse argumento, justificava suas intervenções militares em países do continente americano. Caso os governos desses países não gostassem e mostrassem uma certa
inabilidade na administração dos espaços, os Estados Unidos tinham o motivo para estarem intervindo nesses espaços territoriais. A política do Big Stick foi na sequência, ele dá sustentação ao corolário Roosevelt, né? A política do Big Stick é o grande porrete, ou seja, um porrete que dava em todo mundo, né? Então, o Eisenhower, que é o grande administrador dessa política, ele cria uma política de novas fronteiras para além do espaço territorial dos Estados Unidos. E aí nós temos uma operação aqui na América que ficou conhecida como a Operação Condor. Foi exatamente essa Operação Condor que dá sustentação para os militares lambe-botas, os militares aqui do Brasil, lambe-botas dos Estados Unidos, para tomarem o poder e destituírem lá o presidente que estava legitimamente eleito aqui no Brasil, né? Mais ou menos, descontadas as proporções, mais ou menos o que a gente tem hoje. Um presidente lambe-botas que está de joelho para os Estados Unidos, lambendo as botas lá do aquele outro tapado que é o Donald Trump, né? Nós nunca tivemos dois presidentes tão idiotas quanto o presidente do Brasil e como é o presidente dos Estados Unidos. Na sequência, a construção do Canal do Panamá. O Canal do Panamá foi uma proposta de construção pelos franceses. Os franceses não deram conta de vencer um mosquito simples, que era o Aedes aegypti. Ele proliferava doenças, várias doenças, entre elas a malária, a febre amarela, e mais tarde a dengue também, né? Então, eles não conseguiram vencer o mosquito e as pessoas morriam aos montes aí nessa região do Panamá. E aí eles abandonaram a construção. Os Estados Unidos enviou os seus cientistas e tudo mais, acabaram com parte da floresta do Canadá, interferiram no clima e no relevo panamenho, conseguiram eliminar os focos do mosquito e construir um canal. Construir o canal e administrar esse canal até recentemente, até os anos 2000 aí. Aí quando os anos 2000 há necessidade de renovar o canal, eles abrem mão do canal para os panamenhos, né? Aqui é uma figura que vocês já têm, essa imagem vocês já tiveram em outro momento, lá quando a gente falou das intervenções dos Estados Unidos, né? Que são os protetorados, aí aparece o protetorado de Cuba, do Haiti, da Baía de Guantánamo, Nicarágua, Honduras, Panamá, toda essa região aí foram ocupações dos Estados Unidos em dado momento da história. O único que conseguiu se levantar e manter o movimento contra os Estados Unidos foi Cuba, né? Que conseguiu expulsar os estadunidenses em dado momento da história. Aí o Fulgêncio Batista é colocado a pontapés para fora de Cuba pelo Fidel Castro e pelo Che Guevara, e aí eles administram Cuba sob uma outra ótica, que é a ótica socialista, que a gente vai ver com maior detalhe quando a gente chegar lá no 9º ano, né? Por fim, a presença das Forças Armadas dos Estados Unidos no mundo. Esse mapa é de 2006, mas não modifica muito. Perceba que há uma maior intensidade da presença estadunidense lá entre o sul da Ásia, o norte da África e a região da Europa. Então, a presença muito marcante e muito forte ali, em função de que essa região aí onde gira a maior parte da economia, citando a Europa, e boa parte do petróleo do mundo, citando a Ásia e a África. Por isso a presença tão marcante aí. Se for observar, no Brasil também nós temos, no Brasil, na América como um todo, nós também temos a presença dos Estados Unidos. Como esse mapa é de 2006, não vai aparecer que a base de Alcântara, no Maranhão, já foi cedida para os Estados Unidos. Não vai aparecer também que a base de Estigarribia, no Paraguai,
foi tomada dos paraguaios, e aí a gente entende um golpe no Paraguai, um golpe no Brasil e um golpe em Honduras. Os 3 golpes que vêm na sequência, eles são para domínio do espaço territorial pelos Estados Unidos. Como o mapa de 2006, ele não traz esses elementos aqui para a gente estar olhando. Mas isso que eu acabei de citar vai ser motivo ou vai ser elemento de objeto de estudo lá na frente. Nós vamos verificar isso também em dado momento, sim. Por hora seria isso, né? Gostaria de agradecer por terem assistido essa aula, deu 16 minutos, ainda não é muito tempo, né? Mas, enfim, está aí a proposta da aula. Esperamos que essa pandemia acabe e que o pandemônio seja destituído. Um grande abraço.